Então, boa noite aí, Hildo. Vamos iniciar então a aula de hoje, né? É, eu vou então abordar sobre a sequência, né? A gente falou então da SAP 1, 2 e 3, que a 1 é de estrutura analítica de projeto, o 2 também, né? Para você elaborar um, e o 3 é de cronograma, e agora nós vamos fazer um que dá continuidade ao de cronograma, só que agora é fazendo um levantamento de custos e recursos, correto? Só antes de iniciar a aula de fato aí, eu vou passar um vídeo aqui motivacional da indústria, a gente logo inicia a aula aí, bom? Um minutinho aqui, compartilhar minha tela. Eu só... Tubos de alumínio. O alumínio é uma dádiva de Deus para os fabricantes de produtos domésticos. Graças à tecnologia moderna, a eficiência do seu uso aumentou muito. Nessa fábrica, por exemplo, um pedaço de alumínio do tamanho de uma moeda é transformado por máquinas em um tubo completo. Tudo que falta é uma tampinha de plástico. A produção é de 150 tubos por minuto. A propósito, o conteúdo não é bombeado para os tubos pelo pescoço. Para os fabricantes de pastas e outras substâncias líquidas, os tubos vêm com tampas, mas as pontas continuam abertas do outro lado. É por isso que ao comprar uma pasta ou creme, é necessário furar uma fina camada de metal antes de usá-lo. Vamos iniciar aí. Então vamos iniciar aí, deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Bom, então essa aqui é a situação de aprendizagem, ela tem um título Custos e Recursos, né? Vamos lê-la aqui, né, e ver o que se pede nela aí, tá bom? Bom, boa noite, Roberto, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? E o senhor? Bom, Roberto, estou muito curioso para saber como foi montar o cronograma. Consegui montar um bom cronograma com a ajuda da equipe. E a equipe te ajudou? Algumas pessoas resistiram no início, mas depois perceberam que o PMBOK valoriza a experiência das pessoas e procurei fazer isso na construção do cronograma. Que ótimo, meu, que o seu chefe, que achou? Ele gostou muito de toda a atividade e do resultado e quer que eu finalize o cronograma. O que você precisa para continuar a atividade? Ele me pediu para definir a equipe de trabalho e fazer uma estimativa de custo dos serviços a serem executados. E você tem alguma dúvida? A parte de recursos não é problema, mas o que me deixa preocupado é a parte de custo. Bom, um bom cronograma deve conter os recursos alocados, senão de nada serve. O tema custos sempre é muito sensível a uma empresa, principalmente no gasto excedente ao previsto, pois economizar todos querem, não é verdade? Bom, é verdade, por isso estou preocupado, não sei como fazer esta previsão. Para poder te ajudar, me conte do que o seu chefe está pedindo. Então, ele quer estimar os recursos e custos. Para isto, quero uma relação dos funcionários e o tempo dos meses para a realização de cada atividade. Bom, e o que mais? Além disso, solicitou uma pesquisa de mercado e consulta histórica para definir o valor médio da hora de trabalho. Também quer que eu faça uma pesquisa de preço para completar a planilha de custos, estimando os valores dos materiais e equipamentos para produzir cada entrega. E como ele quer que você entregue essa informação? Ele deseja ter essas informações documentadas e organizadas em forma de planilha. Ele iniciou a organização das informações e agora preciso terminar para ter essa etapa do planejamento concluída. Na planilha, as células em branco precisam ser calculadas e preenchidas para se chegar ao valor total da estimativa de custo, bem como o percentual que cada entrega e cada fase na manutenção da máquina. Bom, então em que consiste essa situação de aprendizagem, né? Então, em um arquivo eletrônico de editor de texto, preencha as células em branco e posteriormente calcule para chegar ao valor total da estimativa de custo. Além disso, calcule o percentual de cada entrega e cada fase na manutenção da máquina. Então, tem aqui, né, o download, o anexo referente, né? Eu acho que não vai fazer o download, não tem problema. A gente pode vir aqui, ó, situação de aprendizagem, a situação de aprendizagem 4, ó, que é esse modelo aqui, ó. Ok? Tem ele aqui, e o outro, deixa eu só ver se tem aqui na folha de resposta. Bom, não tem, mas aqui é o seguinte, pessoal. Vocês podem estar pegando esse anexo aqui, ó. Vocês podem fazer, por exemplo, vocês podem baixar ele, fazer o download. Vocês podem estar alterando por aqui, né? Então, geralmente você coloca
Pode escrever aqui, ó, custo-serviço, né? Valor, é o valor serviço mais equipamento e o total. E o percentual, né, pessoal, é em cima é em cima aqui, por exemplo, do parcial sobre o total, né? Aí dá porcentagem, né? Multiplica por 100 e dá a porcentagem, né? Então, por exemplo, vocês podem estimar um custo de serviço aqui, se vocês têm, por exemplo, para fazer um escopo, ó. Então, vai ter aqui, ó, custo de serviço, você pode pôr aqui, sei lá, um custo fixo aí de 60. Aí, por exemplo, valor de serviços mais os equipamentos, né? Então, o serviço, o que que é? Eu tenho que ver o número de hora de serviço vezes o valor homem-hora. Faz, então, a multiplicação e faz aqui o valor, né? Por exemplo, ali vai dar 1.600, né? Aí soma aqui tudo e dá o total, por exemplo, para fazer o escopo, né? Vocês vão fazendo aqui até somar todos, né? Somando e depois dá o percentual aqui, correto? Vocês podem estar editando esse PDF. A outra forma aqui, pessoal, vocês podem vir aqui, ó, I Love PDF. Então, I Love PDF aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu só ver aqui se tem como fazer o download. Tem como. Então, vamos lá. Aí eu vou aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui PDF para Excel, ó, PDF para Excel. Então vem aqui, ó, põe downloads. Aí você vem aqui, converta para Excel. Eu baixo o Excel. Pronto, aí ele fez a conversão para Excel. Certo? Pronto, aí ele fez aqui, vocês habilitam a edição, ó. E consegue fazer então a alteração aí. Então vocês conseguem, por exemplo, aqui, ó. Realmente vocês não tem que mudar aqui por exemplo, aqui tá calibre 5, ó. Então você vem aqui e coloca 5 também, até para ficar tipo 5, ó. Pronto, que aí fica no mesmo tamanho, né? Aí vocês podem estar editando aqui, certo? Alguma dúvida aí, algum questionamento aí, Will? Vai, até o momento não. Certo? Vou só mostrar eu vou só mostrar aqui rapidinho, deixa eu ver se eu acho. Então, esta SAP, são uma na sequência da outra. Isso, essa aí é a 4, né? A SAP 4. Essa é para fazer estimativa de custo, certo? Fala assim, igual a 3 é a sequência da 2. Isso, uma pega a sequência da outra. Vocês estão. E essa 4 é a sequência da 3. Isso, justamente. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui a SAP 4, deixa eu. Então, aqui, ó, Hildo, tem só um exemplo aqui, ó, para você olhar, ó. Então, por exemplo, ó, é um gabaritinho aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui a quantidade de profissionais, lá já tem, né, a hora de serviço, então multiplicou 80 por 20 dá os 1.600, aqui multiplicou 40 com 40 vezes 20 dá os 800, né? E então aqui é só somar o custo de serviço com equipamento, vai dar 1.650, então isso aqui dá o equivalente a 4%, né, do total, por exemplo. Isso aqui, por exemplo, dá um total de 7.500, então 1.650 é 4%, né? 850, 2%. Então, vocês vão fazer isso aqui para todas as linhas, correto? E pegar o percentual em relação ao parcial de cada total aqui, certo? E esse aqui, obviamente, é um percentual do total do projeto, tá vendo? Que aqui vai ter que dar 46.150 aí, ó. Então, aqui vai ter um total, certo? Certo. Então, aqui é mais ou menos como deve ser feito e marcar aqui, né, como se fosse do cronograma, né? Vai marcar, então, aqui a semana que é correspondente aqui. Correto? Esse modelo não tá disponível aonde? Esse modelo que eu falei para você aqui, ele tá bem aqui, ó. Deixa eu te, peraí, deixa eu só pegar de novo.
Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, situação de aprendizagem 4. Tá vendo? Esse aqui, ó, anexo 1 modelo, ó, tá vendo? Ah, tá. Aí aqui Entendi. você pode editar o PDF, ou como eu acabei de fazer ali, converter ele para Excel, igual eu fiz aqui, ó. Certo. Muitos aí alunos estão fazendo, convertendo para PDF, né? Uhum. Ok. Então aqui agora, nós vamos fazer então ah, conhecimentos para fazer então essa situação de aprendizagem, né? Então vamos lá. Bom, então, pessoal, quais são os pontos chaves aí, né? Então, o custo, né, ele é um tema extremamente sensível, né, quando a gente está lidando nas empresas, né? Pois e ele vai impactar diretamente e rápido no lucro. Então, errar nessa estimativa de custo é um dos maiores problemas de gestão de projetos, né? Portanto, o estudo e aplicação que a gente vai ver aqui agora, eles devem ser considerados de suma importância e aplicados no dia a dia da empresa, né? Então, toda empresa precisa ter uma boa estimativa de custo, né, e um bom gerenciamento disso, né? Então, o que é gerenciar os custos do projeto? Ele é trabalhar, então, para que o projeto seja executado dentro do orçamento previsto e aprovado. Qual que é a importância dessa gerência de custos? Ele é executado sobre um orçamento aprovado e limitado, declarado no escopo, e também não deve ser extrapolado para o projeto ser considerado como sucesso, né? Então, quais são os pontos chaves, então, de uma gestão de custo, né? Que um gerente tem que ter aí com relação quando tem que trabalhar com a gestão de custos. Então, o custo dos recursos necessários para finalizar atividades do projeto. A estimativa deve ser baseada na estrutura analítica de projeto e preferencialmente ser realizada por quem irá realizar o trabalho. Informações históricas, né, também são importantes, né, pois essas informações ele ajuda a gente no ciclo PDCA, né? E um custo base, então, ele deve ser estimado e aprovado, então, só podendo sofrer, então, alterações sob autorização. E, nestes casos, né, só deverá salvar nova linha de base com novo custo, né? E ações corretivas, né, que devem ser realizadas para atender a meta de custo do projeto, ou seja, fazer algumas correções de rota justamente de forma que o custo não dê aquela extrapolada, né? Então, a gente faz alguns remanejamentos de custos, diminui um pouco de um lado, aumenta do outro, faz aquela famosa, isso chama de engenharia, né? Engenharia econômica, engenharia financeira, justamente para tentar colocar dentro daquilo que foi planejado inicialmente, né? Bom, então, como fazer isso, pessoal? Então, o uso de recursos ao longo do tempo de projeto, ele é crucial para a manutenção do controle dos custos de acordo com o estimado. Então, a gente tem aqui um gráfico, né, pessoal, onde a gente observa o que ocorre, né? Então, a linha preta, que é essa daqui, representa o custo planejado, que vai aumentando de acordo com o avanço do projeto. E no momento do encerramento, né, o custo vai decrescendo em virtude, então, de pouca utilização dos recursos. E a linha vermelha é o que foi realizado de fato em termos de custo, né? Ou seja, se você for observar para esse exemplo em específico, foi totalmente fora do planejado, né? E além disso, levou mais tempo para a conclusão, né? Ou seja, a gente leva, então, um gráfico do tempo em relação ao nível de custo pessoal. A gente tem a saída do gerenciamento de projeto, aí tem o tempo, marco de termo de abertura do projeto, depois o outro marco de plano de gerenciamento do projeto, o outro é das entregas aceitas e depois o arquivamento dos documentos de projeto, né? Então, tem o início, a organização e preparação, a execução, né, obviamente que é um pouco maior, e o encerramento do projeto, né? Ou seja, se for pegar nesse caso aqui, ó, os gastos aqui, os custos foram bem maiores do que foi planejado, né? Ou seja, isso pode dar um problema, né? Isso pode ser prejudicial aí para o projeto, né? Então, o processo de gestão de custos, pessoal, está dividido em 4 etapas maiores, né? Etapas macros com suas entradas e saídas. Então, por exemplo, planejar o gerenciamento de custos. Então, ele é o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, gestão, despesas e controle dos custos do projeto. Estimar os custos, então, é o processo de desenvolvimento de uma estimativa de custos e recursos monetários necessários para terminar, então, as atividades desse projeto. O outro é determinar o orçamento, é o processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacote de trabalho, para estabelecer, então, uma linha de base dos custos autorizados.
E o outro é controlar os custos, né? Que então ele é o monitoramento do andamento do projeto para atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base de custo. Então, né, pessoal, a estimativa dos custos, ele vai envolver o desenvolvimento de uma aproximação dos custos e recursos necessários para terminar, então, cada atividade do cronograma. Então, a gente deve ter muito cuidado nesse processo com as possíveis causas de variação da estimativa de custos, inclusive os riscos, né? E os custos das atividades do cronograma são estimados para todos os recursos cujos custos serão lançados no projeto, então, como mão de obra, materiais, equipamentos, serviços e instalações, além de categorias especiais, como uma provisão para inflação ou um custo de contingência, né? Então, né, pessoal, tem que levar em conta não só aquilo que é diretamente envolvido no projeto, mas de forma indireta, por exemplo, como está a economia, riscos, né? Então, o pessoal, por exemplo, da área financeira leva muito em consideração isso, né? Questão de inflação, desvalorização da moeda, câmbio, né? Enfim, um monte de outras variáveis, além, obviamente, daquilo que é diretamente do projeto, né? Bom, então, como fazer uma precisão, como precisar bem essas estimativas de custo, né? Então, a precisão ela vai aumentar com o passar do tempo e o amadurecimento das informações do projeto, né, pessoal? Então, ou seja, à medida que o projeto vai se desenvolvendo, a gente vai tendendo a ter uma melhor precisão, né? Até porque, quando a gente vai fazer aquele projeto inicialmente, a gente tem só um vislumbre do que pode acontecer. Então, a gente tem um chamado chute inicial, né? Então, ou seja, a gente usa primeiro uma estimativa genérica, né, que é aquele chute mais elevado. Então, geralmente aí vai variar de 25 negativo a 75% positivo, ou seja, vai ter uma faixa muito grande, né? Então não vai ser tão preciso. Então, contudo, a estimativa final deve considerar informações mais precisas, né? Ou seja, quando estiver mais próximo da execução do meu projeto, aí sim eu vou ter uma faixa menor de estimativa, ou seja, eu vou ter mais precisão. Então, por exemplo, da fase inicial para o orçamento já diminui, ó, já vai de menos 10 para 25%, ou seja, uma faixa bem menor e daí no final diminui mais ainda, ou seja, melhora a minha precisão de estimativa de custo. Então, o processo de estimativa de custo, pessoal, apresentado na forma tradicional do PMBOK, então ele tem as entradas, ferramentas e técnicas e saídas, né? Então, assim como no cronograma e na estrutura analítica de projeto. E são os mesmos fatores. Então, lá, na entrada, a gente considera fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais, a declaração do escopo do projeto, a estrutura analítica desse meu projeto, o dicionário da EAP, o plano de gerenciamento do projeto, que vai conter o plano de gerenciamento de cronograma e de pessoal. Nas ferramentas e técnicas, eu posso usar, então, uma estimativa de análoga, né, que é de analogia, com outras, projetos anteriores, né? Ou com projetos de concorrência ou próximos aí de um escopo que é mais ou menos parecido, determinar os valores de custo de recursos, a estimativa bottom-up, né, que é de baixo para cima, a estimativa paramétrica, há um uso de software de gerenciamento de projeto, análise de proposta de fornecedor, né, análise das reservas e o custo da qualidade, né. Por fim, as saídas, né, que com isso eu consigo fazer estimativas de custo da atividade, os detalhes que dão suporte à estimativa de custo dessas atividades, mudanças solicitadas, né, aquelas que foram solicitadas na entrada, e com isso fazer também um plano de gerenciamento de custo com as devidas atualizações, né? Bom, então a estimativa análoga, pessoal, ela é muito usada quando não há quantidade de informação suficiente, né, pois ela usa custos, projetos anteriores e também a opinião especializadas do membro da equipe ou da empresa. A grande vantagem dessa estimativa análoga é o baixo custo de implementação, porém, a assertividade depende muito da experiência de projetos anteriores e das pessoas, né? Ou seja, apesar de ter um baixo custo, ele vai ter esse problema da assertividade. Pode ser bem assertivo ou não, né? Justamente pelo meio que aquele tiro no escuro, né? A gente não sabe se exatamente aquele exemplo vai ocorrer de forma igual para aquele mesmo projeto, mesmo eles sendo bem parecidos, né? Até porque um projeto pode ter sido desenvolvido um bom tempo antes, aí já eram outros fatores, outras variáveis aí, e agora pode ser que o projeto seja um pouco maior, tem outras variáveis, ou seja, não necessariamente vai ter a mesma assertividade, apesar do baixo custo de implementação.
Então, outra ferramenta é determinar, então, os valores de custo de recursos, que define o custo unitário, como o custo de um funcionário por hora e o custo do material a granel por metro cúbico, para cada recurso, a fim, então, de estimar os custos das atividades do cronograma. Então, dessa forma, né, pessoal, a gente temos um valor como um fator de multiplicação, que pode ser usado para a obtenção do custo com base em algum parâmetro. Também pode ser usado informações de contrato, lista de preços e catálogos, né? E a outra estimativa, né, pessoal, é a chamada estimativa bottom-up, que é a de baixo para cima, né? Ou seja, ela é uma técnica que vai envolver estimativas de custos, então a partir do mais simples, que é dos pacotes de trabalho, até chegar no mais geral, né? Então, os custos detalhados são sumarizados, restando apenas os níveis mais altos para fins, então, de distribuição de informações e acompanhamentos. Então, em geral, as atividades com menor esforço associado aumenta a exatidão das estimativas de custo da atividade do cronograma. Então, quando no cronograma eu detalho, né, quando eu faço uma estrutura, perdão, cronograma, não, estrutura analítica de projeto, e eu defino meus pacotes de trabalho, ou seja, que é aquele o mais especializado, mais específico possível, mais detalhado, eu consigo estimar, por exemplo, esses custos dessas tarefas, desses pacotes de trabalho. Então, com isso, eu consigo estimar com mais exatidão. E com isso, eu consigo levar, então, de baixo para cima a estimativa de custo para um geral, né? Que aqui é simplesmente, basicamente, é meio que fazer uma conta aqui mais simples de somar, ou algumas outras mais básicas, até chegar lá em cima. Aí lá em cima eu consigo, né? Então, por exemplo, para a parte de planejamento eu tenho um tanto, para execução, um para encerramento eu tenho um outro tanto lá, depois que eu destrinchei todo o meu projeto, né, lá na parte de baixo, no pacote de trabalho. A outra estimativa, né, pessoal, é a chamada paramétrica, ela vai utilizar, então, uma relação estatística entre os dados históricos e outras variáveis. Por exemplo, metros quadrados em construção, linhas de código, né, em desenvolvimento de software, horas de mão de obras necessárias, entre outros fatores. E esse tipo de estimativa, ele pode, então, produzir níveis mais altos de exatidão, dependendo, então, do grau de satisfação do modelo e dados usados na estimativa. Então, o uso de planilhas e ferramentas de estatística pode auxiliar, então, na determinação dessa estimativa de custo. Alguns softwares próprios de gerenciamento de projetos são ferramentas importantes para a rápida visualização de custo, bem como simulação de diversas alternativas e proposições. E o uso também o mais comum, então, nas organizações de médio porte, né, é o MS Project, da Microsoft, né? Ele é pago, né? Ele é bem caro, mas as empresas usam bastante, porque ele é bem intuitivo, bem prático de se fazer, né? Então, já tem uma noção de parte de gerenciamento e gestão de projeto, utiliza ele bastante. Também tem uma versão open source, né, que é o chamado código aberto, que é o Project Libre, que também pode atender demandas mais simples, né? Ele é uma versão, vamos dizer assim, parecida, vamos dizer, genérica do MS Project. Tem, por exemplo, aí, quando é que fazer, por exemplo, em forma de planilha, né? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, eu vou fazer uma abertura de franquia. Eu vou fazer ela em 98 dias a um custo de 272.200. Então, para fazer essa abertura de franquia, eu vou precisar, então, elaborar um plano de negócio, que ele vai durar 34 dias a um valor de R$ 80.800. Para a abertura da franquia também, vou precisar de um financiamento. Então, eu vou realizar um benchmark das taxas de financiamento, né? Então, eu vou verificar qual me oferece melhores taxas, né? Depois, eu vou negociar essas taxas e os custos de financiamento. Depois, abrir o crédito, a conta corrente e fechar o contrato, né? E depois é o marco, né? O marco que é o financiamento obtido. Esse, obviamente, não é em dia, vai ser quando eu assinar o contrato no banco, né? Não tem custo, né? O outro para abertura de franquia, se ela é física, então tem que fazer uma busca por um imóvel. Se for um imóvel que eu tenho que fazer uma reforma. Depois disso, eu tenho que fazer uma compra de equipamentos, contratar a equipe, né? Vai fazer parte dessa minha franquia. E assim fazer, então, o início da minha operação. Então, dentro dela, eu faço a verificação das condições de finais de loja, a verificar a equipe, né, fazer um dia de piloto, né, ou seja, fazer um dia meio que para verificar se está tudo certo, efetuar os ajustes e elaborar um novo marco do financiamento também que é obtido, né? Ou seja,
Isso para fazer uma abertura de franquia, né, pessoal? Obviamente, você pode detalhar tanto o plano de negócios, busca por imóvel, reforma. Então, assim, por exemplo, qualquer gestão de projeto, né, você tem que destrinchar, fazer uma estimativa, tanto de duração quanto de custo. Bom, então, a outra aí, né, pessoal, a análise de proposta, então, de fornecedor, é uma técnica que vai propor, então, analisá-la para verificar quantas atividades deveriam custar. Então, é importante sempre ter propósito de no mínimo 3 fornecedores, né, ou de acordo com a política de compras da empresa. Isso aí, né, pessoal, para quem lida já com orçamento, né, vai comprar qualquer peça, vamos dizer assim, é um procedimento padrão, né, você vai você vai procurar, então, aí três fornecedores, vai levantar o preço de cada um deles, né, e ver o preço, né? Então, a análise das reservas é uma técnica muito importante, porém, muitas vezes não é bem planejada, porque não é considerado ou não foi planejada, então, uma gestão dos riscos, né? Então, nessa técnica se cria provisões para contingências, como, então, por exemplo, necessidade de hora extra, problemas com equipamento, condições climáticas, trabalhistas, com sindicatos, entre outras, né? Então, verifica tanto essa questão do risco também, né, pessoal? Então, a gente está lidando com a mão de obra, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Então, se eu tenho uma equipe suficiente, se eu vou contratar mais, se eu vou precisar de temporários, condições climáticas, se eu estiver fazendo um projeto em relação no tempo, né? Condições trabalhistas, sindicato, enfim, todas as variáveis intrínsecas dentro dessa parte, né, para estimar custo. Contudo, o uso de provisões deve ser devidamente feito, né, pois pode, então, ocasionar uma estimativa exagerada no custo do projeto. Então, muitas vezes, inviabilizando a execução do mesmo. Bom, então o processo, pessoal, de estimativa de custos, né, apresentado na forma tradicional do PMBOK, então ele vai ter as entradas, né, ferramentas, técnicas e saídas. Então, a gente vai conhecer cada uma delas aí, né? Então, ela vai ser uma variação quantitativa dos custos previstos, né? Então, por exemplo, primeiro preciso fazer uma descrição do escopo do projeto, da atividade do cronograma, né? Então, isso aqui eu preciso já ter meu cronograma pronto em mãos, né, para fazer isso. Depois, eu faço uma documentação da base para a estimativa, ou seja, como ela foi desenvolvida. Segundo, uma documentação de quaisquer premissas feitas, né? Depois, é fazer uma documentação também de quaisquer restrições e, por fim, fazer uma indicação do intervalo de estimativas possíveis. Por exemplo, posso dar um chute inicial, né? Por exemplo, pode variar de 10 negativo a 15 positivo, para indicar então que o item deve custar então entre 9 e 11.500 reais. Então você tem que dar pelo menos um valor, uma faixa de valor, né, para um determinado equipamento ou para um determinado projeto aí em tal fase, né? Bom, e dentro da estimativa de custo, né, pessoal, é fazer o orçamento, né, a orçamentação. Então, ela vai ser a agregação dos custos estimados das atividades do cronograma. Então, ele vai ter como principal objetivo estabelecer linha de base de custo para posteriormente ser realizado o controle do custo do projeto. Então, tem as entradas, as ferramentas e as técnicas e as saídas, né? E a saída, então, eu tenho uma linha de base dos custos, a necessidade de financiamento do meu projeto, o plano de gerenciamento de custos com as devidas atualizações e as mudanças solicitadas, né? E tudo isso aqui, pessoal, é da parte da entrada mesmo, do início do meu projeto. É comum, então, a todos, tanto a estrutura analítica de projeto quanto o cronograma. E nas ferramentas e técnicas, então, eu vou agregar custos com a análise das reservas, né, estimativa paramétrica e o recolhimento dos limites de financiamento. Bom, então, as ferramentas e técnicas da parte da orçamentação, pessoal, são essas três, né? Que é a agregação de custos, a análise das reservas, né? E a reconciliação dos limites de financiamento, né? Então, muitas das entradas desse processo, né? Então, a gente já fez, né? E é necessário, então, como se elaborar um contrato, né? E essa técnica, então, sugere que as informações do contrato são imensamente importantes para a composição do orçamento, né, pessoal? Então, relaciona os itens, produtos, serviços, seus custos comprados e que serão comprados para o desenvolvimento. Então, trazendo essa informação como base da construção desse meu orçamento.
Então, primeiro aí, a agregação de custo, né? Então, eu vou agregar as estimativas de custo de cada atividade do cronograma por pacote de trabalho com a estrutura analítica de projeto. As contas de controle são criadas com base nos níveis mais altos da estrutura analítica de projeto, né? Então, as contas de controle, né, pessoal, depois que eu faço aquele bottom-up, né, vai estar na parte mais alta, né, na hierarquia, por exemplo, do meu EAP. A análise das reservas, então, vai ser uma técnica especialmente importante, porque ela vai estabelecer as reservas para necessidade de contingência, né, pessoal? Então, é aquela parte que a gente tem que ter a tal gordura para poder queimar, né? Então, a gente tem que pensar de uma certa forma também, de uma forma um pouco mais pessimista, né, para pensar naquele pior caso possível, justamente para a gente conseguir também passar de forma meio com menos prejuízo no meu projeto, né? E isso eu vou fazer então com base em gestão de riscos, né? E a reconciliação dos limites de financiamento, então, todas as organizações têm grande aversão a grandes variações de gasto dos recursos financeiros. Então, para obter um maior controle desta variação, sugere-se então a reconciliação dos valores financeiros. E muitas vezes, né, pessoal, vai se tornar obrigatório quando o projeto é financiado através de recursos públicos, como Finame, Finep, né, BNDES, entre outros, né? Bom, então as saídas da minha orçamentação, né, pessoal, são a linha de base de custo e a necessidade, então, de financiamento, né? Então, é aquela base, então, se eu vou agora, vou precisar, então, eu tenho tanto aqui de custo, já tenho uma estimativa do meu base de custo, eu vou precisar, então, financiar, né? Ou, se eu tiver, obviamente, dinheiro em caixa, posso dar uma parte de entrada e financiar um resto, né? A linha de base de custo, pessoal, ela é a conservação dos custos estimados no planejamento do projeto, para monitoramento durante o processo de execução do mesmo. E isso só pode ser alterado através de uma modificação de escopo devidamente aprovada pelos intervenientes do projeto. Então, com o planejamento do projeto em mãos, então a gente pode comparar com a capacidade financeira da empresa e tomar uma ação para buscar financiamento, né? Ou seja para ações de fluxo de caixa, para comprar equipamentos e software empregados no projeto, ou para construção civil, demais equipamentos, por exemplo, para iniciar um processo industrial. Então, aqui, né, pessoal, a gente tem aí o fluxo de caixa esperado, né, que é diferente da linha de base de custo. Estão gerando a necessidade de financiamento. Então, por exemplo, então eu tenho uma linha de base de custo, um fluxo de caixa, então, é esperado. Então, aqui eu vou precisar, né, então, a diferença entre o financiamento máximo e o final da linha da base de custo, né, e a reserva de gerenciamento, né, ou seja, então aqui, ó, dependendo então que eu vou ter que realizar, se está acima, ou seja, se está acima dessa minha base de custo, eu vou precisar financiar. Se tiver entre esses dois aqui, né, do fluxo de caixa e da linha de base, então não tem a necessidade de financiar. E é quase via de regra, pessoal. Essa diferença aqui, ó, sempre vai ser bem próxima, nunca vai ser muito grande. Se tiver muito grande, é porque alguma estimativa foi feito ou muito acima, né, estimativa de custo com uma precisão muito alta, meio que assim, poxa, vai estourar, mas ela tem que ser quase que próximo do fluxo de caixa. Então, isso aqui é um indicativo mais ou menos se o seu projeto, se você estimou os custos corretamente, os recursos corretamente. E aqui dá para ver se tem a necessidade de financiamento ou não. Ok, pessoal? E aqui, então, só um exercício de passagem aí, pessoal, não é pontuado, é só para vocês aí terem fixar, então, o conteúdo aí referente a essa situação de aprendizagem. Ok, pessoal, alguma dúvida aí, algum questionamento? Tá tranquilo da minha Tá parte. tranquilo? Bom, então, não havendo dúvidas aí, pessoal, vou finalizando a aula aqui por hoje, certo? Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento dessa e das demais situações de aprendizagem, não deixe de procurar, ok, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso aí. Depois eu quero assistir a aula lá no que foi gravada, né? Sim, não, eu vou disponibilizar ainda hoje, eu já disponibilizo ela aí para você, tá bom? Porque o volume aqui para mim fica muito baixo e as vistas não andam boas. Eita, não, mas até o volume aqui eu já tá um pouquinho mais. Tô tentando falar aqui mais com a voz melhor aqui. Não, mas Mas, tranquilo. Assim, mas tipo,
Lá em casa, lá eu consigo pôr quando você gravar o vídeo, né? E que tiver liberado, a gente ouve direitinho. Não, tudo bem. Fica como link de YouTube aí, certo? Pessoal? Bom, então é Beleza. isso aí, pessoal. Vou desejar então a todos uma boa noite. Fiquem Boa então noite. todos com Deus aí. Até a próxima. Com Deus. Tchau. Até a próxima. Com Deus.